Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 10, e diz assim: O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você se sente perdido, indigno, pecador? Pois saiba que Jesus veio buscar e salvar você. Isso mesmo. O problema está quando nos sentimos bons demais, sem nenhuma necessidade, como os fariseus, saímos por aí arrotando santidade. Esse é um grande problema. Paulo, o apóstolo missionário, se sentia o maior de todos os pecadores, mesmo que aos nossos olhos ele fosse uma pessoa admirável. E que o próprio Jesus declarou que ele era um instrumento para salvar vidas. Mas Paulo esmurrava seu corpo e sentia-se indigno da graça de Deus. Poderíamos citar uma lista de outros personagens bíblicos que se achavam indignos, perdidos, aptos a serem usados por Deus, como Moisés, que disse que não sabia falar e pediu que Deus escolhesse outro para ficar no lugar dele. Gideão disse que era de uma família pequena e pobre. Isaías disse que tinha lábios impuros. João Batista disse que preferia diminuir para que Cristo crescesse. A grandeza de Deus me mostra como eu sou pequeno. O plano da salvação me revela o quanto sou pecador. E a palavra de Deus me dá a certeza que Jesus veio me buscar e salvar justamente porque eu sou pecador, porque eu estava perdido. Então, quando o diabo joga na minha cara que eu sou um perdido, agora eu posso rebater com a certeza de que Jesus veio resgatar pessoas perdidas como eu. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a Jesus, porque Ele não veio buscar os sãos, mas Ele escolheu as coisas pequenas e loucas para confundir as grandes e fortes. E quando um pecador, um perdido ou um indigno se levanta, o nome do Senhor é glorificado. Pois todos sabem que só pode ter sido a mão de Deus que fez o milagre na nossa vida. Quem conhece a nossa fraqueza e a nossa pequenez, quando nos vê recebendo o milagre, eles glorificam a Deus, porque sabem que da gente mesmo nós não íamos conseguir. Por isso que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Porque todos glorificam a Deus quando sabem das minhas limitações. Por isso que o que se sente perdido, ele dá mais espaço para Deus. Enquanto o filho pródigo estava na casa do seu pai, com dinheiro, com tudo que queria, Deus não conseguia ter acesso àquele coração. Quando ele recebe a herança, agora ele é dono do seu próprio nariz e ele sai para aproveitar a vida, Deus não tem acesso ao seu coração. Mas quando ele está no chiqueiro de porcos, quando ele está ali sem ter o que comer, sem amigos, sem ninguém por perto, quando ele reconhece que ele é pecador, Deus está ali com ele. E Deus consegue salvar aquele jovem e coloca no coração dele, volta para casa. E ele volta. O Deus que você serve é o Deus que deixa as 99 e vai buscar aquela perdida. Alguns louvores dizem que ele deixou as 99 no aprisco. Não existe isso. Na Bíblia não diz que ele deixou no aprisco. Na Bíblia diz que ele deixou as 99 e foi em busca da que estava perdida, porque a perdida precisava dele, as 99 já estavam seguras, elas sabiam como esperar o seu pastor, elas não precisavam de tanta atenção como a perdida.
Alguns filhos sentem ciúme do filho que dá mais trabalho na casa. Alguns filhos dizem assim: mãe tem preferência por fulano, que é tão ruim, que faz tanta coisa, que deixa ela passar noites em claro, preocupada, mas ela dá mais atenção ao filho que dá mais trabalho. Ela tem alguma preferência? Ela quer salvar o perdido. Os outros estão já bem encaminhados, mas aquele dali precisa da ajuda dela, precisa de uma mãe mais presente, precisa de mais amor. E a mãe, ela sabe disso. E por isso ela investe tanto naquele filho que dá trabalho. Esse versículo de hoje é um trechinho arrancado da história de Zaqueu. Ninguém queria falar com Zaqueu. Zaqueu era um traíra, como diz na linguagem de hoje. Ele saiu do seu povo e foi para o lado do inimigo, e ele estava cobrando impostos do seu povo, e ele roubava, ele pegava uma parte para si e uma parte ele passava para o governo. E ninguém gostava de Zaqueu e ninguém convidava Zaqueu para nada. E Zaqueu não ia na igreja mais, Zaqueu não tinha mais contato com ninguém, até que Zaqueu ouviu falar de Jesus e de como os publicanos e pecadores seguiam ele. Aquela grande multidão não eram de pessoas santinhas, não. Eram de pessoas que eram problemáticas e viram em Jesus a aceitação e por isso o seguiam. E Zaqueu ficou com isso no coração. E Zaqueu botou isso no coração, eu só queria vê-lo, só queria saber como ele é. Mas Zaqueu era baixinho e ele sobe numa árvore porque ele sabia que Jesus ia passar ali. E Jesus sabia que Zaqueu ia subir na árvore. E quando Jesus passa por debaixo da árvore, ele levanta o rosto e diz: Zaqueu, eu vou comer hoje na tua casa. Foi um absurdo para a multidão escutar isso. Será que ele não sabe que ele é um ladrão, que ele é um publicano, que ele é um coletor de impostos? Mas Jesus sabia quem era Zaqueu. Jesus sabe quem é você. Jesus sabe todos os pecados que você cometeu e mesmo assim te ama, e mesmo assim quer ir para a tua casa, e mesmo assim quer transformar a tua vida. E Zaqueu fica comovido por alguém que lhe aceita como ele é. Porque em momento nenhum Jesus pede para que ele abandone a vida que ele estava vivendo. Jesus simplesmente amou aquele homem, visitou a sua casa e fez questão de estar ali e demonstrou que Zaqueu era importante para ele. E isso comoveu o coração de Zaqueu. A palavra de Deus diz que a bondade de Deus, ela nos leva ao arrependimento. Ele é tão bom para a gente que a gente fica constrangido em fazer algo errado. E Zaqueu disse: Senhor, se levantou no meio da festa e disse: eu vou devolver tudo que eu roubei. Eu vou devolver 4 vezes mais tudo aquilo que eu roubei. Ele se arrependeu e Jesus disse: houve salvação nessa casa. E por isso que Jesus chega nessa frase: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Você se sente perdido? Você se sente pecador? Você se sente indigno? Pois saiba que Jesus veio buscar você, veio salvar você. Isso não é incrível? Sabe, às vezes que você errou, que você abandonou a igreja, que você saiu, que você disse: agora eu não quero saber mais nada de Deus. Sabe o que é que Deus fez? Ele foi te buscar. Ele quer te salvar. Sabe algumas pessoas que elas fazem tantas coisas ruins que você diz assim: mas por que fulano não morre? Por que todo mundo se dá mal e só fulano se dá bem? Por que fulano é tão protegido? Por que Deus não dá um fim a essa vida? Por que tanta gente sofrendo na mão dessa pessoa? Porque Deus veio buscar e salvar o perdido. Por que fulano não faz nada na igreja? Sai da igreja, volta, se batiza de novo e sai. E a gente vive na igreja e a gente passa por tanto problema e fulano é tão abençoado. Porque Deus veio buscar e salvar o perdido. Porque Deus te ama.
porque você é pecador e perdido, porque nós éramos como ovelhas sem pastor, porque Ele nos criou e nos colocou nesse lugar, e esse lugar é terrível, e Ele sabe que aqui existem anjos malignos, e por isso Ele te protege, Ele veio te buscar e salvar, porque você mesmo não ia conseguir se salvar, você não ia conseguir voltar como aquela ovelha, você não sabe o caminho de volta. A ovelha, ela não tem senso de direção, e ela se perde facilmente, ela precisa ser guiada por um pastor. E quando ela perde os olhos do pastor, ela perde o caminho e ela não sabe voltar. Ela pode berrar, ela pode tentar qualquer coisa, mas ela não vai conseguir voltar para casa, porque ela não sabe como chegar em casa. Você está perdido, você é pecador, você se sente indigno. Então presta atenção e escuta a voz de um pastor que está te chamando pelo nome. Ele está chegando bem perto, ele está te procurando e ele não vai desistir de você. E ele vai te pegar, e ele vai te trazer no colo, e ele vai te fazer filho de novo, e quantas vezes forem necessárias. Por quê? Porque ele veio buscar e salvar o perdido. Então, se você se sente assim, é sinal de que tem um Salvador te procurando. E quando ele te achar, deixe ele te levar para as águas tranquilas, para pastos verdejantes, atravessar os vales da sombra e da morte contigo. Ele vai te consolar, ele vai te carregar, ele vai te conduzir. Por quê? Porque ele veio buscar e salvar o perdido. Por isso que Paulo disse, eu me glorio na minha fraqueza. Tirasse o espinho da carne dele. E Deus disse, você não precisa disso. Você precisa da minha graça, a minha graça te basta. É com todos os nossos defeitos que Deus é louvado e exaltado. Porque como somos um vasinho de barro, todos conseguem ver Deus dentro da gente. Se a gente fosse uma fortaleza, se a gente fosse santo demais, as pessoas não iam conseguir ver Jesus. Mas como a gente é bem fraquinho, bem pequenininho, como João Batista, Cristo cresce em nós. Você está perdido, você é pecador, você é indigno. Ele veio te buscar e te salvar. Vamos orar e agradecer por isso. Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos conhece e mesmo assim nos ama. O Senhor sabe de todos os nossos defeitos e mesmo assim quer que a gente vá para o céu contigo. O Senhor sabe que a nossa fé é pequena e mesmo assim o Senhor nos sustenta e faz tantos milagres na nossa vida. O Senhor sabe que muitas vezes a gente quer desistir e o Senhor renova as nossas forças, renova as suas misericórdias, nos dá novas chances, não desiste de nós. E esse teu amor por nós nos constrange, ficamos envergonhados de cometer tantos erros contra um Deus tão bom. Obrigado por esse amor, obrigado porque o Senhor sempre vem nos buscar. Quantas vezes, Pai, a gente saiu do caminho e o Senhor pacientemente veio nos buscar e nos salvar. Quantas vezes a gente se sentiu longe, com medo, a gente gritava, a gente clamava e o Senhor chegou junto. Quantas vezes a gente entrou no chiqueiro dos porcos e a gente sentiu vontade de comer o que os porcos estavam comendo. E o Senhor veio nos buscar e nos salvar e disse, esse lugar não é o teu. Eu não te chamei para você viver na lama, mas eu vou tirar você desse tremendal de lama e colocar você com os pés firmes na rocha. O Senhor tem feito esse resgate todos os dias conosco, não foi somente na cruz. Todos os dias o Senhor nos resgata, todos os dias o Senhor nos dá nova chance. Por quê? Porque o Senhor veio buscar e salvar o perdido. E como perdidos nós te louvamos, porque o Senhor não veio atrás dos sãos, mas dos doentes como nós. Obrigado, Senhor Deus, por ter amado cada ovelhinha perdida. Nos ache, o Senhor sabe onde estamos. Como Adão e Eva, nós nos escondemos muitas vezes, mas o Senhor sabe onde nós estamos, atrás de qual árvore nós estamos. Continue nos chamando
Continue nos atraindo com laços de amor. Não nos perca de vista, meu Deus. Nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.